Parem de acreditar que o governo do Lula foi um bom governo, que o desempenho econômico do Brasil no período do Lula foi o melhor da história. Isso é mentira! E antes de falar nacionalmente, vamos ver o cenário internacional naquela época. Por conta das guerras que os Estados Unidos se meteram no início do século, como a Guerra do Iraque, por exemplo, os Estados Unidos gastaram muito mais dinheiro que o esperado, o que fez o dólar entrar em declínio constante. Como podemos ver nesse gráfico, o dólar iniciou o século XX em disparada, mas olha a queda constante após 2002. Este outro gráfico mostra como o dólar desvalorizou em relação ao real. E é exatamente isso que você ouviu. O fator foi a desvalorização do dólar e não a valorização do real, sem contar o boom das commodities, o crescimento dos mercados emergentes puxado pela China e etc. Os defensores do Lula cismam em se gabar de que o governo do Lula foi um sucesso econômico, mas a realidade é completamente diferente. Um estudo do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que Lula não está nem entre o top 10 presidentes com o melhor desempenho econômico do Brasil. Está em 19º lugar. A poder de comparação, 4 dos 5 presidentes do regime militar estão acima do Lula. A Dilma, a pupila do Lula, é a terceira pior colocada da lista. Mas o Brasil cresceu, blá 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 blá. Sim, de forma completamente medíocre e atrasada em comparação ao restante do mundo. Um estudo publicado no Tribunal de Contas da União, em parceria com a PUC do Rio de Janeiro, demonstra claramente a mediocridade dos governos petistas. Entre 1994 e 2016, o PIB per capita brasileiro cresceu 31,4%, muito longe da média dos emergentes, com incríveis 152%. Também ficamos atrás da América Latina, que registrou média de 37,4%. Mesmo se considerarmos apenas o período do Lula, o crescimento apenas se aproxima da América Latina, tendência que não se manteve e despencou de 2012 em diante ainda nos governos petistas. Um outro estudo, publicado por profissionais da PUC do Rio de Janeiro, do Instituto de Ensino e Pesquisa, da Federação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, fez uma análise do período de 2003 a 2012, ou seja, todo o período do governo Lula. E não à toa, o título desse estudo é A Década Perdida. Comparado aos países emergentes, o crescimento do PIB brasileiro é quase nulo. Se comparado à nossa região, a América Latina cresceu muito mais que o Brasil. Com base nos dois gráficos anteriores, os pesquisadores chegaram ao que chamaram de melhor grupo de comparação em relação ao Brasil, que, como demonstra no gráfico, também cresceram mais que o Brasil. E mais, reparem que antes de Lula assumir, o Brasil crescia na mesma proporção desse grupo. Se fizermos uma comparação com o grupo de renda alta, ou seja, os países desenvolvidos, já que Lula diz que no governo dele o Brasil era padrão holandês e norueguês, o desempenho é pior ainda. E, novamente, reparem que antes de Lula assumir, o crescimento do Brasil também estava melhor na comparação com esse grupo de renda alta. Este mesmo estudo também mostra que o crescimento da produtividade foi extremamente inferior, a falta de capital humano disparou, os investimentos foram muito inferiores, entre vários e vários outros fatores que fazem os pesquisadores concluírem dizendo que o Brasil poderia ter avançado muito mais no que chamaram de década perdida. Até mesmo se levarmos em consideração só a nossa região, a América do Sul, a média de crescimento do PIB per capita brasileiro foi de 2,8%, em 8º lugar entre 10 países, atrás até da Venezuela e da Argentina, que hoje estão completamente afundadas em crise. Mas o Lula reduziu a miséria e a fome. A primeira coisa a se destacar aqui é que a redução da pobreza e da fome é uma tendência, um movimento constante desde o avanço do capitalismo com a Revolução Industrial, ou seja, era uma tendência global. Além disso, como é muito claro neste gráfico, a pobreza já vinha em queda constante no Brasil muito antes do Lula. Foi, inclusive, durante o regime militar tão odiado que a pobreza teve seus melhores índices de redução. Portanto, se você continuar atribuindo esses números a Lula, carregará consigo o fato do regime militar ter sido melhor neste quesito. Neste gráfico, mostra que o Brasil teve uma redução da pobreza menor, ou seja, mais demorada, mais lenta, que a média dos países da América Latina e dos países emergentes. Um estudo feito pelo World Database mostrou que a desigualdade não caiu no Brasil entre 2001 e 2015. Os 10% mais ricos tiveram 61% da expansão econômica do período, enquanto os 50% mais pobres, apenas 18% no mesmo período. Neste período, 30% da renda brasileira estava nas mãos de apenas 1% dos brasileiros, a maior concentração do mundo. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que grande parte dessa desigualdade foi promovida pelo próprio governo, muito por conta de fatores como previdência, os impostos abusivos, empréstimos e créditos descontrolados. Mas pelo Gini o Brasil melhorou nos governos petistas. Sim, mas além de ter sido uma tendência na América e no mundo, o Brasil teve uma queda muito inferior a países vizinhos como Colômbia, Chile, Peru e vários outros da América Latina. Usando os próprios dados brasileiros, a tendência de queda da desigualdade era constante muito antes do PT e só voltou a subir justamente no governo da Dilma. Se pegarmos os dados do Brasil isolado, é nítido que a desigualdade vinha em queda muito antes do PT. Mas mesmo antes, durante e depois de Lula, essa queda foi muito tímida, menos de 0,05%, e voltou a subir depois da crise provocada pelo próprio PT entre 2014 e 2016. Outro dado mentiroso promovido pelo Lula é a tal retirada de 36 milhões de brasileiros da miséria. Só que isso, além de ser uma mentira descarada, é insustentável por si só. Dizer que esse número de 36 milhões é real é o mesmo que dizer que antes do Lula, 1
em cada 4 brasileiros viviam na extrema pobreza, o que a gente sabe que não é verdade. O próprio IPEA desmentiu essa afirmação e disse que o número de pessoas na extrema pobreza caiu de 14,9 milhões em 2002 para 6,5 milhões em 2012, ou seja, 8 milhões de pessoas, e não 36 milhões. E pior, esse número, em 2016, aumentou mais de 100%. Dados divulgados pelo IBGE mostraram que 24,8 milhões de brasileiros viviam na extrema pobreza em 2016. Outra farsa do Lula é a tal da quitação da dívida externa. Quando Lula assumiu a presidência em 2002, a dívida externa era de 212 bilhões, enquanto a dívida interna estava em 640 bilhões. Em 2008, quando Lula assumiu ter pago a dívida externa, a dívida interna saltou para 1,4 trilhão, mais de 2 vezes maior que quando Lula assumiu e 600 bilhões a mais do que as duas dívidas somadas anteriormente. E isso aconteceu porque, para quitar a dívida externa, Lula endividou o Brasil com os banqueiros. O Brasil, que pagava 4% de juros ao ano para o Fundo Monetário Internacional, passou a pagar 19,5% para os banqueiros. Ou seja, o Lula não quitou dívida nenhuma. A única coisa que ele fez foi mudar a dívida de mãos e ficou absurdamente mais cara. Se você jogar no Google agora a grande recessão da história brasileira, você verá que o período do governo Dilma foi o pior da história do Brasil. Quando começou a crise definitivamente, em 2014 até 2016, ou seja, em 2 anos, o Brasil teve retração de 7,2%, a maior desde a Grande Depressão de 1930 e a pior da história dos registros do IBGE, que começou em 1948. Do segundo trimestre de 2014 até o final de 2016, o PIB per capita reduziu em 11%, pior do que a chamada década perdida, dos anos 80, quando caiu 7,5%. Ou seja, a população empobreceu de maneira recorde. Para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos os 2 anos de pandemia que nós tivemos, a inflação atingiu 4,5% em 2020 e 10% em 2021. Menor do que em 2014, que bateu 6,4%, e que em 2015, que bateu 10,7%. O desemprego atingiu 13,7%, a taxa de investimentos atingiu o menor patamar da série histórica, o consumo das famílias atingiu o pior patamar da história do PIB, sem contar, claro, as fraudes fiscais, as pedaladas fiscais, que custaram mais de 60 bilhões aos cofres brasileiros e ocasionaram o impeachment da Dilma. Portanto, mesmo o crescimento completamente tímido, insignificante que o Lula promoveu nos seus 8 anos de governo, foi destruído completamente em apenas 2 anos pela Dilma. E isso porque eu só falei do desempenho econômico ridículo dos governos petistas. Eu não citei os escândalos de corrupção, eu não citei os financiamentos de ditaduras, eu não citei a destruição das estatais, vários outros fatores que tornam o governo petista o pior da história do Brasil.